Você já parou para pensar que um gesto tão simples e comum como varrer o chão da sua casa, se feito na hora errada, pode estar afastando a riqueza da sua família, ainda pior, atraindo doenças e desarmonias? Pode parecer exagero à primeira vista, mas essa prática cotidiana, repetida mecanicamente por milhões de pessoas todos os dias, esconde um poder espiritual enorme, capaz de influenciar diretamente a saúde, a prosperidade e a paz dentro do lar. Segundo revelações preservadas ao longo dos séculos na tradição espiritual de Santa Rita de Cássia, existe um horário específico em que varrer a casa não apenas interrompe o fluxo da abundância, mas abre brechas para energias de escassez, conflitos emocionais e até enfermidades inexplicáveis. Santa Rita, conhecida não apenas pelos milagres atribuídos à sua intercessão, mas também por sua profunda sensibilidade espiritual, alertava com amor seus devotos sobre o impacto oculto de nossos gestos cotidianos. Ela dizia que cada casa, assim como cada alma, possui ciclos sagrados de energia. E um dos mais delicados é justamente aquele ativado em certos horários do dia e da noite, momentos em que o mundo invisível se torna mais sensível e acessível. É nesses períodos que qualquer ato realizado dentro do lar carrega um peso energético muito maior. Varrer nesses horários equivale, segundo Santa Rita, a espantar as graças que estavam prestes a chegar, como se estivéssemos literalmente empurrando para fora do lar a presença da providência divina. Imagine a cena. Depois de um dia longo, você decide varrer a cozinha antes de dormir, acreditando estar cuidando da limpeza. Ou, ao acordar muito cedo, pega a vassoura como primeiro ato do dia, achando que está organizando as energias. Mas o que Santa Rita nos revela é que nesses momentos, esse gesto aparentemente inocente se transforma em uma interrupção grave no ciclo espiritual da casa. Ela dizia: a casa tem um respiro, e quem corta o seu ritmo, perde o canto da graça. Em suas conversas com as mulheres de sua comunidade, ela frequentemente falava sobre a importância de respeitar os horários sagrados do lar. Não porque Deus castigue quem varre fora de hora, mas porque o céu age com harmonia, e quem rompe essa harmonia, mesmo sem querer, acaba se afastando das bênçãos. Certa vez, uma mulher aflita buscou os conselhos de Santa Rita. Enfrentava constantes doenças na família, dificuldades financeiras e um peso invisível que parecia impregnar sua casa. Depois de ouvir sua história com atenção, Santa Rita fez uma única pergunta: filha, em que momento você varre os cantos da sua casa? Surpresa, a mulher respondeu que costumava varrer à noite, quando os filhos dormiam. Santa Rita então disse: e é por isso que o repouso não chega à sua morada. Você está empurrando a cura para longe. Aquela mulher acolheu o conselho com humildade. Deixou de varrer à noite e passou a cuidar da casa durante as horas mais apropriadas do dia. Pouco tempo depois, começou a notar mudanças sutis mas profundas. O ambiente ficou mais leve, os conflitos diminuíram, a saúde da família começou a se restabelecer. Santa Rita explicava que o período entre 9 da noite e 3 da madrugada é um tempo sagrado de recolhimento. É nesse intervalo que os anjos da guarda visitam os lares, que a providência divina toca o invisível, que a cura espiritual desce silenciosamente. Varrer a casa nesse horário é como espantar essas presenças de luz, afastando a força restauradora que tenta nos alcançar. Também alertava sobre os primeiros momentos do amanhecer, quando o sol ainda não nasceu completamente. Esse é um tempo de despertar da alma, de preparação espiritual para o dia. Iniciar o dia varrendo é como sacudir o campo energético antes que ele esteja pronto para receber o novo. Por isso, Santa Rita recomendava que as limpezas mais intensas fossem feitas entre 9 da manhã e 5 da tarde. É nesse horário que a energia do dia já está estabelecida, e os gestos físicos não interferem negativamente nos fluxos espirituais. Ela também ensinava que toda limpeza deveria ser acompanhada por uma oração. Que a vassoura fosse um instrumento de fé, e não apenas de limpeza física. Repetir com fé frases como Senhor, purifica minha casa e meu coração transformava o ato de varrer em um verdadeiro ritual de bênçãos. Diversas famílias que viveram próximas ao convento onde Santa Rita viveu relatavam transformações poderosas depois de mudar apenas o horário em que varriam a casa. Um comerciante, por exemplo, contou que sua loja parecia amaldiçoada, os clientes nunca voltavam, os lucros eram mínimos. Sua esposa, devota de Santa Rita, recebeu em sonho o conselho de parar de varrer a casa depois do pôr do sol. Ela obedeceu, e em poucas semanas, as vendas começaram a crescer, novos contratos surgiram, e a alegria voltou ao lar. Santa Rita nos ensina que a verdadeira espiritualidade se revela nos detalhes, nos gestos repetidos que costumamos ignorar. Ela nos convida a olhar para a rotina com olhos espirituais, a perceber que cada ação pode ser uma ponte ou uma barreira para as graças de Deus. Se você chegou até aqui, pare por um instante e reflita. Em que horários você costuma varrer sua casa?
Já sentiu que, por mais que limpe, algo invisível permanece? Talvez a resposta esteja nesse pequeno detalhe. E se for assim, comece hoje a mudança. Escreva aqui nos comentários: eu respeito o tempo sagrado da minha casa. Ao fazer isso, você declara sua intenção de viver em harmonia com as energias do céu. E esse será o primeiro passo de um novo ciclo de abundância. Santa Rita sempre acreditou que a transformação começa pelo reconhecimento dos pequenos gestos. Nada em nossa casa é neutro. Tudo comunica, tudo vibra, tudo tem um peso invisível que afeta o ambiente espiritual e emocional em que vivemos. E, por isso, ela falava com tanta seriedade sobre a maneira como limpamos nosso lar, especialmente sobre o ato de varrer. Para ela, a vassoura não era apenas um instrumento de higiene, mas um canal de transferência de energia. Quando usada de maneira desatenta ou em horários espiritualmente frágeis, a vassoura se tornava uma ferramenta de expulsão da luz. E isso não era simbólico, era real. Em suas palavras, a mão que varre com pressa, varre também o que é sagrado. Há registros de que Santa Rita orientava que o ato de varrer fosse feito como uma oração em movimento. Que cada varrida fosse acompanhada de intenção. Que cada poeira retirada fosse vista como algo mais do que sujeira, como aquilo que precisa ser transformado, purificado, perdoado. E que isso deveria ser feito apenas nos momentos certos do dia, quando a casa está desperta, aberta à renovação, em sintonia com a luz. Uma mãe de 5 filhos, em um dos relatos preservados pelas irmãs do convento, procurou Santa Rita desesperada. Disse que a casa estava cheia de gritos, doenças constantes, tristeza sem explicação. Ela rezava, ia à missa, cuidava da família, mas sentia que tudo estava travado. Santa Rita perguntou sobre a rotina dela, sobre os horários do seu dia. Quando descobriu que a mulher varria a casa todas as noites antes de dormir, como forma de manter a ordem para o dia seguinte, apenas baixou os olhos e murmurou: a noite não pede limpeza, pede recolhimento. A mulher mudou seu hábito. Passou a varrer pela manhã, com luz natural entrando pela janela, fazendo silêncio interior. E algo começou a se modificar. Os filhos dormiam melhor, os ânimos se acalmaram, e a atmosfera da casa ficou mais leve. Santa Rita insistia: não é sobre a vassoura, é sobre a energia com que tocamos o chão da nossa vida. E não apenas os horários, mas também os cômodos eram importantes para ela. Dizia que certos cantos da casa são portais de bênçãos. Lugares como a porta de entrada, a cozinha e o quarto, por onde passam e repousam as principais energias da família. Varrer esses lugares na hora errada pode ser como fechar as janelas por onde a graça divina entra. Uma jovem relatou que sempre varria seu quarto à noite, acreditando que isso traria mais paz para dormir. No entanto, seus sonhos eram perturbadores, acordava cansada, com o coração apertado. Após seguir o conselho de Santa Rita, mudou a limpeza para o período da tarde e passou a orar enquanto varria. Os sonhos mudaram. O sono se tornou restaurador. A paz voltou. Santa Rita ensinava que a riqueza verdadeira não começa com dinheiro. Começa com ordem. Começa com reverência. Começa com respeito pelos ritmos sagrados do lar. Ela dizia: Deus caminha onde há espaço. E o espaço se faz com amor. Por isso, recomendava que, além de respeitar os horários, mantivéssemos a vassoura em local específico, longe de quartos, longe de cantos sagrados da casa. Que fosse guardada com dignidade, limpa, erguida, e não jogada em qualquer lugar como se fosse um objeto qualquer. Porque aquilo que usamos para tocar o chão da casa toca também o coração espiritual do nosso lar. Há quem ache exagero, mas as famílias que seguiram esse ensinamento relatam mudanças profundas, prosperidade que antes não se manifestava, portas que se abrem, curas emocionais e físicas, reconciliações. Nada disso aconteceu por acaso, mas porque algo dentro dela se alinhou com a harmonia do céu. Santa Rita não falava apenas de fé. Falava de ação com intenção. De espiritualidade vivida nos gestos mais comuns. E é por isso que, para ela, varrer a casa era um gesto de poder. Quando feito com consciência, abria caminhos. Quando feito com pressa e fora de hora, os fechava. Uma senhora de idade avançada contou que havia perdido o marido e vivia sozinha em uma casa grande. Sentia-se triste, isolada, com a sensação de que a vida havia parado. Varria todos os dias à noite, como forma de se ocupar, de não pensar na dor. Um dia, em oração, pediu a Santa Rita um sinal. Sonhou que a santa lhe entregava uma vassoura feita de luz e dizia: varra o dia com gratidão, e não a noite com lamento. Ela acordou com lágrimas nos olhos. Desde então, mudou sua rotina.
Varria de manhã, com janelas abertas e uma música suave tocando. E cada varrida era obrigada por mais um dia. A tristeza foi se transformando. Os dias passaram a ter sentido. E até os vizinhos diziam que a casa parecia ter voltado a respirar. Isso é o que Santa Rita chamava de oração em movimento. Porque não é preciso estar ajoelhado para rezar. Não é preciso silêncio absoluto para ouvir o céu. Às vezes, a oração está no modo como seguramos uma vassoura, no horário em que escolhemos limpar, no cuidado com que tratamos os objetos que nos servem. E talvez você, que está ouvindo isso agora, esteja percebendo que há hábitos na sua casa que precisam mudar. Que certos gestos, por mais bem intencionados, estão desalinhados com as energias que você quer atrair. Se for assim, não se culpe. Santa Rita nunca condenava. Ela acolhia, orientava e guiava com amor. O importante é recomeçar. E hoje é o melhor dia para isso. Olhe para sua vassoura com outros olhos. Escolha um horário de luz, um momento de paz, e transforme o ato de varrer em um convite para que a prosperidade, a saúde e a alegria habitem o seu lar. E se essas palavras tocaram seu coração, escreva aqui abaixo: a minha casa será caminho de bênçãos. Porque ao declarar isso, você dá o primeiro passo para alinhar o visível com o invisível, o prático com o espiritual, e abrir espaço para tudo aquilo que Deus deseja derramar sobre a sua vida. Santa Rita dizia que tudo aquilo que é feito com atenção e amor se transforma em ponte para o divino. E que a forma como cuidamos da nossa casa é, muitas vezes, o reflexo mais sincero de como cuidamos da nossa alma. Varrer a casa, para ela, não era um gesto qualquer. Era um sinal de como organizamos o invisível, de como acolhemos a luz ou permitimos a entrada da escuridão. E, por isso, ela nunca se cansava de repetir: preste atenção à hora em que você varre. Porque nessa hora, você está decidindo o que entra e o que sai da sua vida. Muitos não compreendiam no início. Pensavam que ela falava em metáforas, que exagerava. Mas com o tempo, aqueles que se abriram à experiência viram com os próprios olhos as mudanças acontecerem. Uma jovem viúva, cheia de dores, se aproximou de Santa Rita buscando consolo. Vivia com os 2 filhos em um pequeno lar, onde tudo parecia dar errado. Nada prosperava. A saúde das crianças era frágil, e o dinheiro parecia escorrer pelas mãos. Em lágrimas, ela perguntava por que Deus não a ouvia. Santa Rita não a repreendeu. Apenas perguntou: filha, quando você varre sua casa? A mulher respondeu: quando eles dormem. Varro à noite, para que não vejam a bagunça. Santa Rita então falou com doçura: e é por isso que o céu ainda não entrou. Você o varre para longe antes que possa repousar. Essas palavras tocaram fundo. A mulher, cheia de fé, mudou sua rotina. Passou a varrer ao final da manhã, com a casa viva, com os filhos por perto. Começou a cantar, a agradecer enquanto limpava. Em poucas semanas, a vida começou a fluir. A saúde das crianças melhorou, o ânimo voltou, e até oportunidades de trabalho surgiram. Ela escreveu mais tarde a uma das irmãs de Santa Rita dizendo: minha casa respira. Sinto que Deus finalmente entrou. Santa Rita sabia que não se tratava da vassoura, mas da energia. Não do pó, mas da intenção. E por isso ensinava que certos hábitos, mantidos por anos sem consciência, constroem verdadeiros bloqueios espirituais. Especialmente quando insistimos em varrer no silêncio da noite, no momento em que a casa deveria estar descansando, se recompondo. Ela falava sobre isso como quem fala de um ser vivo. A casa, segundo Santa Rita, tem uma alma. E essa alma precisa de paz. Precisa de harmonia. Precisa de respeito. Por isso, recomendava nunca varrer depois do entardecer. Dizia que, nesse momento, a casa se recolhe, as graças se assentam, e os anjos da guarda passam. Se varremos, interrompemos esse fluxo. É como se disséssemos: não estou pronto para a bênção. Um senhor de idade certa vez relatou que, após a morte da esposa, começou a desenvolver uma mania. Todas as noites, varria a varanda, a sala, a cozinha. Fazia isso para se distrair da dor. Mas com o tempo, percebeu que nada em sua vida andava. Os filhos se afastavam, o dinheiro não rendia, e a casa parecia triste, pesada. Quando ouviu sobre os ensinamentos de Santa Rita, decidiu experimentar. Guardou a vassoura após o pôr do sol. Passou a varrer com o sol alto, com as janelas abertas, com o coração disposto a agradecer. Ele mesmo disse: não sei explicar. Só sei que a casa ficou diferente. Até o silêncio ficou mais leve.
E é esse o poder do gesto simples feito com espírito correto. Santa Rita chamava isso de cura cotidiana. Porque não é preciso grandes orações, rituais complexos ou palavras difíceis. Basta viver com intenção. E varrer, quando feito no momento certo, pode ser como limpar não apenas o chão, mas a alma do lar. Ela também orientava sobre a direção do movimento ao varrer. Sempre do fundo da casa para a porta. Nunca o contrário. Esse detalhe, que parece irrelevante, é uma chave poderosa. Varrer de fora para dentro, dizia Santa Rita, é como trazer o caos do mundo para dentro da casa. Já varrer de dentro para fora é como enviar embora o que não serve mais, o que pesa, o que atrasa. E isso deve ser feito com calma, com respeito. De preferência, com uma oração nos lábios. Algo como: tudo aquilo que não me serve, que não serve minha casa, que não serve ao céu, sai agora. Que só a luz permaneça. Há registros de famílias que começaram a seguir esse simples princípio e viram transformações. Uma mulher, após anos de brigas no casamento, começou a fazer a limpeza da casa com esse cuidado. Mudou o horário, a direção da varrição e adicionou oração ao processo. Seu marido, que antes era frio e distante, começou a se reaproximar. O clima entre eles mudou. As palavras duras cessaram. A paz voltou. Santa Rita explicava que isso acontece porque os gestos criam campos. Toda ação física gera um campo de energia. E quando repetimos esse gesto todos os dias, da forma certa, o campo se fortalece. Ele protege, atrai o bem, repele o mal. É como plantar uma semente e regar com amor. Com o tempo, ela brota. Com o tempo, ela floresce. Se você tem varrido sua casa de qualquer jeito, em qualquer hora, sem consciência, está tudo bem. Santa Rita não quer que você se culpe. Ela só quer que você desperte. Que perceba que há um outro jeito. Um jeito mais suave, mais alinhado com a luz, mais aberto às bênçãos. E se você quiser, pode começar agora. Escolha o melhor horário. Acolha o novo hábito. Reze enquanto varre. E permita que o chão da sua casa seja também o altar da sua transformação. Se este conteúdo está falando com seu coração, escreva nos comentários: minha casa será espaço de luz. Compartilhe essa declaração com quem você ama. Porque às vezes, o que uma pessoa precisa é só de um gesto, um conselho, um despertar. Santa Rita está conosco. E com ela, até o simples ato de varrer se transforma em oração viva. Santa Rita tinha uma frase que repetia com frequência: a casa que acolhe o céu começa pela porta do chão. Com isso, ela queria dizer que é através dos gestos mais simples, mais terrenos, mais cotidianos, que abrimos espaço para que o sagrado entre. Varrer o chão, então, não era apenas um ato de organização física, mas uma declaração de intenção espiritual. Por isso, ela recomendava que, ao realizar esse gesto, mesmo que fosse breve, se tivesse plena consciência do que se está fazendo. Que se varresse com a alma desperta. Que cada movimento da vassoura fosse como uma súplica silenciosa: leva embora o que não é luz. Deixa ficar só o que vem de Deus. Em muitos relatos preservados nos escritos das irmãs que conviveram com Santa Rita, há histórias de pessoas simples que transformaram completamente a atmosfera de suas casas apenas por aplicar esse princípio. Uma dessas histórias é a de uma mulher chamada Donatella, que vivia com o marido e 3 filhos. O ambiente da casa era sempre pesado, triste. Mesmo em momentos de alegria, havia um sentimento de que algo não fluía. Quando ouviu falar sobre os ensinamentos de Santa Rita, Donatella decidiu mudar. Começou a varrer sua casa no meio da manhã, sempre com as janelas abertas, sempre em silêncio ou com uma música suave. E antes de cada limpeza, ela dizia em voz baixa: Santa Rita, guia minha mão. Que eu não retire apenas a sujeira, mas tudo que impede a alegria de entrar. Pouco a pouco, as brigas diminuíram, os filhos passaram a dormir melhor, e até o humor do marido se transformou. Não foi magia. Foi energia real, transformada com fé e intenção. Santa Rita ensinava que o invisível responde ao visível, que o espiritual responde ao físico, e que quando colocamos intenção nas nossas ações, estamos dizendo ao céu: estou pronto para algo novo. Uma prática que ela recomendava para intensificar esse processo era a bênção do instrumento de limpeza. Ela orientava que, pelo menos uma vez por mês, se fizesse uma oração sobre a vassoura, o pano, o balde, declarando que aqueles objetos seriam usados apenas para o bem, para a purificação, para a ordem.
E sugeria também que se borrifasse água benta sobre eles, com fé, enquanto se dizia: com esta água consagrada, purifica o caminho que será varrido. Que o que é denso se desfaça. Que o que é leve permaneça. As pessoas que fizeram isso relatavam que, após esse gesto, sentiam que a casa respirava diferente. E mais, passavam a perceber quando algo estava energeticamente fora do lugar. Porque quando você começa a viver com consciência espiritual, sua sensibilidade se expande. Você sente. Você intui. Você se conecta. E é exatamente isso que Santa Rita deseja para cada lar. Que não seja apenas um lugar de paredes imóveis, mas um santuário de energia viva, onde o céu se sinta à vontade para permanecer. Ela dizia que uma casa em paz começa com o chão limpo, não de sujeira, mas de densidade espiritual. Por isso, além do horário, da direção, da intenção, ela também falava sobre o destino da sujeira. Muitas pessoas, após varrer, empurram a poeira para debaixo do tapete, para os cantos, ou a deixam acumulada na porta esperando o momento de jogar fora. Santa Rita alertava que isso cria pontos de estagnação, e que o correto é recolher a sujeira imediatamente, descartá-la fora da casa, e preferencialmente longe da entrada principal. Porque tudo que é pesado deve ser retirado com respeito. A energia da casa entende. Olá responde. Um casal contou que, depois de anos com dificuldades financeiras inexplicáveis, ouviu esse ensinamento e passou a seguir tudo à risca. Varriam apenas durante o dia, com janelas abertas, orando em silêncio, e levavam a sujeira imediatamente para fora, nunca deixando acumular. Em menos de 2 meses, uma herança bloqueada foi liberada, um novo emprego apareceu, e a sensação de peso sumiu. Eles escreveram: nossa casa agora tem som de bênção. Santa Rita também falava sobre o cuidado com os sapatos e a vassoura. Nunca guardar um junto do outro, nunca deixar a vassoura caída, nunca colocar a vassoura atrás da porta principal como forma de proteger a casa, uma prática comum que, segundo ela, impede a entrada da abundância. Em vez disso, recomendava colocar uma vela branca em um canto elevado da casa e rezar com fé: aqui reina a luz. Aqui habita a providência. Porque, para ela, o que protege a casa não é um objeto parado, mas um coração em ação. O que afasta o mal não é um costume antigo, mas um hábito consciente, alinhado com a verdade espiritual. E aqui está algo profundo que ela ensinava, que a casa é como um espelho da alma. Quando o chão está sempre sujo, desorganizado ou descuidado, é sinal de que algo dentro de nós precisa de cura. Quando a limpeza é feita com raiva, com pressa ou sem gratidão, ela não purifica, apenas desloca o caos. Mas quando é feita com carinho, com atenção, com respeito pelo espaço que habitamos, ela se torna uma prece. E essa prece se espalha. Toca os móveis, toca as paredes, toca quem entra. Já ouviu alguém dizer: que casa gostosa? Muitas vezes, não é o cheiro, nem a decoração. É a energia. É a alma da casa vibrando paz. E essa alma começa a ser curada quando cuidamos do chão com reverência. Se você sente que algo está bloqueado em sua vida, se percebe que por mais que se esforce as coisas não fluem, talvez seja a hora de olhar para a forma como você varre. Que horas você escolhe? Que pensamentos estão na sua mente enquanto faz isso? O que você sente? Recomece por aí. Mude o horário. Mude a intenção. Mude o destino da sujeira. E veja como o invisível responde. Se tudo isso fez sentido para você, escreva aqui nos comentários: a alma da minha casa será restaurada. Santa Rita está ao seu lado. E com ela, até a vassoura se transforma em instrumento de luz. Santa Rita acreditava firmemente que nenhuma mudança verdadeira começa do lado de fora. Toda transformação duradoura nasce dentro do coração. E a casa, sendo a extensão natural da alma, responde imediatamente às mudanças internas que escolhemos fazer. Varrer a casa, segundo ela, era um dos gestos mais potentes e simbólicos dessa transformação. Um gesto que parecia pequeno, mas que carregava em si o poder de romper ciclos de escassez, de purificar atmosferas pesadas, de curar memórias silenciosas que se escondem nos cantos dos cômodos e também nos cantos da alma. E por isso, ela insistia: se você quer que sua vida mude, comece por onde pisa. E esse começo não é teórico. É prático. É diário. É espiritual. Santa Rita via o chão da casa como o altar mais esquecido, onde repousam os passos, os pesos, os restos de tudo que vivemos. E também onde repousam os primeiros sinais da mudança. Por isso, para ela, varrer era mais do que uma tarefa. Era um voto. Um ato de fé silencioso. E ela nos convidava a realizar esse ato com perseverança.
Porque não basta saber. É preciso aplicar. Não basta aplicar um dia. É preciso permanecer. Ela recomendava que, para romper padrões antigos, o novo hábito de varrer no horário certo, com intenção e oração, fosse mantido por 40 dias. Não por superstição, mas porque 40 dias representam um ciclo completo de purificação, transformação e abertura espiritual. Durante esse tempo, ela sugeria um ritual muito simples, mas extremamente poderoso. Antes de começar a varrer, ficar por um instante em silêncio. Colocar a mão sobre o coração. E dizer com firmeza: hoje varro o que me impede. Hoje limpo o que me prende. Hoje abro caminho para o novo de Deus. E só então iniciar a limpeza, sempre do fundo para a porta, com calma, com presença, com amor. Há centenas de relatos de pessoas que viveram verdadeiros milagres após esse ciclo. Uma delas, relatada por uma irmã do convento, conta sobre uma mulher chamada Francesca, que sofria há anos com crises de ansiedade e conflitos familiares. Ela ouviu sobre esse ensinamento de Santa Rita e decidiu tentar. Não contou a ninguém. Apenas começou. Acordava cedo, antes das crianças, e varria a casa com silêncio e oração. Guardava a vassoura com carinho, tratava o gesto com respeito. No 20º dia, percebeu que algo tinha mudado. Não apenas a casa parecia mais leve, mas ela mesma estava mais centrada. No final dos 40 dias, seu marido, antes distante, passou a ajudá-la nas tarefas. Os filhos, antes inquietos, dormiam melhor. E ela escreveu em seu diário: não sei se Deus mudou tudo, mas sei que mudei. E isso mudou tudo. Esse é o segredo que Santa Rita nos confiava: a bênção começa dentro. E quando nasce dentro, transborda para fora. Por isso, ela ensinava que mesmo os objetos envolvidos nesse processo, como a vassoura, precisavam ser cuidados com dignidade. Sugeriu que, ao final do ciclo de 40 dias, a vassoura fosse simbolicamente descansada. Que se agradecesse a ela com uma oração. Que se limpasse o cabo com óleo de lavanda ou alecrim. E que se dissesse: agradeço por tudo que foi levado. Agora estou pronto para tudo que virá. Esse gesto simples, feito com fé, marca o fim de um ciclo e o início de outro. E Santa Rita ensinava que cada novo ciclo é uma oportunidade de renascimento. Não apenas da casa, mas da alma. Ela via o lar como um jardim espiritual. E cada cômodo como um campo fértil. E acreditava que varrer era como tirar as pedras para que as flores possam crescer. Por isso, ela dizia: quando você limpa seu lar com fé, você prepara o terreno para que o céu semeie milagres. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo isso no coração. Que chegou o seu momento de começar. Que algo precisa ser varrido, e algo precisa entrar. E que agora você tem o conhecimento, a fé e a inspiração para fazer isso. Então eu te convido a fazer um compromisso espiritual. Escolha uma hora do seu dia, aquela em que a luz está presente. Pegue sua vassoura com respeito. Respire fundo. Ore. E comece. Não espere ter forças. Comece com a fé que você tem hoje. E repita por 40 dias. E a cada dia, escreva uma palavra de gratidão. Uma palavra de cura. Uma palavra de recomeço. E quando os 40 dias passarem, olhe para trás. E veja não apenas uma casa mais limpa, mas uma alma mais leve, uma vida mais aberta, um caminho mais claro. Santa Rita está com você. Ela não te abandona. Ela intercede. Ela guia. E ela se alegra quando vê que alguém escolhe a luz, mesmo em gestos tão pequenos. E se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários: Santa Rita, varre da minha vida o que impede a minha bênção. Compartilhe com alguém que precisa desse despertar. Porque o bem que começa na sua casa pode tocar a vida de muitos. E se você deseja continuar recebendo esses ensinamentos de fé, luz e transformação com Santa Rita, inscreva-se agora no canal. Aqui, todos os dias, uma nova chave espiritual será revelada para você. E no próximo vídeo, você vai descobrir por que algumas casas parecem adoecer com o tempo, mesmo sendo limpas e cuidadas. O que pode estar escondido nos cantos do seu lar e afetando sua saúde e energia? Clique agora e descubra. Sua jornada de luz está apenas começando.